Em ciências e tecnologia, especialmente no campo da inteligência artificial, existe uma pergunta que raramente é feita em público, mas que determina silenciosamente o futuro de sistemas inteiros. Quem decide quando o risco é aceitável? Quem define o limite entre inovação e perigo? Quem decide quando um erro é tolerável e quando ele se torna um colapso? Essa não é uma questão filosófica abstrata. Ela está no centro do funcionamento real de sistemas de IA, desde algoritmos que operam mercados financeiros até modelos que influenciam decisões em infraestrutura crítica, segurança pública, defesa, saúde e informação. E a verdade desconfortável é que essas decisões não são tomadas por algoritmos conscientes, nem por consenso social, nem por votação democrática. Elas são tomadas dentro de estruturas técnicas, institucionais e econômicas invisíveis, embutidas na própria arquitetura da tecnologia. Este vídeo não é especulação, nem opinião pessoal, nem futurismo exagerado. O que você vai ver aqui é uma análise baseada em ciência, tecnologia e sistemas reais de controle de risco e inteligência artificial. E a pergunta que fica é direta: se a IA causar um colapso, quem decidiu que o risco valia a pena? Antes de seguir, pense nisso. Você confia em sistemas de IA que operam sem que você saiba quais riscos foram aceitos em seu nome? E se esses riscos já estiverem ativos agora? Em ciência e tecnologia, o conceito de risco aceitável não significa ausência de perigo. Ele significa tolerância operacional. Um risco é considerado aceitável quando os custos esperados de mitigá-lo são maiores do que os custos esperados de conviver com ele. Essa lógica é aplicada todos os dias em engenharia, economia, ciência de dados e de forma cada vez mais intensa em inteligência artificial. Em sistemas de IA, o risco não é eliminado. Ele é gerenciado, calibrado e empurrado para frente dentro de margens consideradas economicamente, tecnicamente e estrategicamente viáveis. Essas margens não surgem de princípios universais nem de ética abstrata. Elas surgem de decisões humanas, traduzidas em métricas, thresholds, testes de estresse e protocolos técnicos. Ou seja, antes mesmo de perguntar se a inteligência artificial é segura, é preciso entender como o risco é definido dentro desses sistemas. Em ambientes de pesquisa científica em inteligência artificial, como grandes laboratórios de ciência e tecnologia ligados a corporações, universidades e estados, as decisões sobre risco começam muito antes de qualquer sistema entrar em produção. Pesquisadores precisam definir, ainda na fase de desenvolvimento, quais comportamentos são falhas aceitáveis durante testes e quais exigem interrupção imediata. E aqui está um ponto-chave. Essas decisões são técnicas, mas também estratégicas. Interromper um sistema cedo demais pode atrasar avanços competitivos, perder financiamento ou deixar espaço para concorrentes. Avançar com riscos conhecidos pode gerar externalidades futuras, mas manter o ritmo garante vantagem no presente. Mesmo em ciência, o risco nunca é neutro. Ele é sempre ponderado contra objetivos institucionais, métricas de desempenho, publicações, patentes e poder tecnológico. Agora, pare um segundo. Você acha que esses trade-offs são feitos pensando em você como usuário final ou no sistema como ativo estratégico? Quando sistemas de inteligência artificial saem do laboratório e entram em produção em larga escala, a definição de risco aceitável muda de nível. Ela passa a ser moldada diretamente por incentivos econômicos. Empresas que operam IA em escala global enfrentam pressão constante por eficiência, crescimento, lucro e dominância de mercado.
Nesse contexto, riscos técnicos que não causam falhas imediatas tendem a ser tolerados. O custo de desligar, atrasar ou redesenhar um sistema costuma ser maior do que o custo potencial de uma falha futura, principalmente se essa falha puder ser tratada depois como exceção, bug ou efeito colateral inesperado. Assim, decisões sobre risco em inteligência artificial são internalizadas como decisões de negócio, mesmo quando afetam sistemas críticos da ciência e da tecnologia. Se você chegou até aqui e esse tipo de análise faz sentido para você, curta o vídeo e se inscreva agora. Isso sinaliza para o algoritmo que esse conteúdo sobre IA, tecnologia e risco sistêmico precisa chegar a mais pessoas, e você não vai querer perder os próximos vídeos dessa série. Mas empresas não decidem sozinhas. Existe um outro nível de decisão ainda mais invisível. Governos entram nesse processo principalmente por meio de regulação, mas raramente com controle técnico direto. Na prática, regulações definem limites gerais, princípios abstratos e obrigações formais, enquanto a implementação concreta permanece nas mãos de empresas, engenheiros e especialistas. Além disso, estados também dependem de inteligência artificial para defesa, vigilância, logística, inteligência estratégica e guerra informacional. E a verdade desconfortável é que essas decisões não são tomadas por algoritmos conscientes, nem por consenso social, nem por votação democrática. Elas são tomadas dentro de estruturas técnicas, institucionais e econômicas invisíveis, embutidas na própria arquitetura da tecnologia. Regular demais pode significar perder capacidade tecnológica frente a outros países. Regular de menos transfere riscos diretamente para a sociedade. O resultado é um equilíbrio instável, onde decisões sobre risco aceitável em IA são fragmentadas, distribuídas e diluídas entre múltiplos atores, sem que ninguém tenha controle total, mas todos tenham algum poder. E quem fica fora desse processo? Usuários e populações afetadas por sistemas de inteligência artificial quase nunca participam das decisões sobre risco. Eles interagem com sistemas já implantados, sem acesso às premissas técnicas, econômicas ou políticas que justificaram sua adoção. O risco é imposto, não negociado. Mesmo operadores humanos que supervisionam sistemas de IA, analistas, técnicos, moderadores, geralmente não têm autoridade para redefinir limites de risco. Eles executam protocolos definidos por camadas superiores, muitas vezes sem visibilidade completa do funcionamento do sistema. O chamado controle humano existe formalmente, mas é limitado na prática. E isso muda completamente a ideia de controle sobre inteligência artificial. Quando riscos de IA se materializam, os impactos raramente recaem sobre quem tomou a decisão original. Falhas sistêmicas, vieses algorítmicos, colapsos operacionais e distorções informacionais geram externalidades sociais que não estavam totalmente precificadas no momento da decisão. A responsabilização costuma acontecer depois do dano, não antes. Multas, investigações e ajustes corretivos surgem quando o impacto já se espalhou. Isso cria um ciclo perigoso. Decisões arriscadas continuam sendo tomadas, desde que seus custos não sejam imediatamente atribuídos aos decisores. Aqui está uma afirmação incômoda, mas necessária. Não existe solução puramente técnica para definir risco aceitável em IA. Métricas, testes, benchmarks e validações reduzem incerteza, mas não eliminam escolhas de valor. A engenharia pode informar decisões, mas não pode substituí-las. Mesmo quando formuladas em linguagem técnica, decisões sobre risco em IA são decisões políticas no sentido estrutural. Elas distribuem custos, benefícios e responsabilidades entre grupos diferentes. É exatamente aqui que ciência, tecnologia e poder se encontram. À medida que sistemas de inteligência artificial se tornam infraestrutura, a decisão sobre risco se desloca do nível técnico para o nível institucional.
Não se decide mais se o sistema é seguro ou não. Decide-se se o risco é aceitável dadas as alternativas disponíveis. Depois do ponto em que sistemas de IA não podem mais ser desligados facilmente, a pergunta central muda. Ela deixa de ser como tornar a IA perfeitamente segura e passa a ser quem controla as decisões sobre risco. Em ciência e tecnologia, isso significa reconhecer que o controle da inteligência artificial não está apenas no código, mas nas estruturas que decidem quando falhas são toleradas e quando não são. O futuro da IA não será definido apenas por avanços técnicos. Ele será definido por como sociedades escolhem lidar com riscos que não podem mais ser eliminados, apenas distribuídos. It Begins não marca o início de uma revolta das máquinas, marca o início de uma era em que decisões sobre inteligência artificial deixam de ser apenas técnicas e passam a ser estruturais, contínuas e profundamente humanas. No próximo passo, a análise se aprofunda em uma pergunta ainda mais sensível. Essas decisões podem realmente se tornar transparentes ou a opacidade é parte do próprio sistema?